abrindo a Bíblia, dessa vez leremos em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Você que está conosco, congregado pelo YouTube, abra sua Bíblia ou o seu equipamento eletrônico e você poderá acompanhar a leitura que faremos do texto que nos escreveu o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, um conhecido texto da palavra de Deus, que já trabalhamos com ele algumas vezes e certamente teremos que voltar a ele em outras oportunidades. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Esta noite a nós também, capítulo 2, versículos 5 a 11. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, aos homens, e reconhecido na figura humana, ele se humilhou por esta igreja. E, inclusive, enquanto ele escrevia essa carta na prisão, ele recebeu um homem de Deus, um obreiro chamado Epafrodito, que arriscou sua própria vida para ir até Roma e levar uma oferta, um sustento ao apóstolo Paulo ali em Filipenses. Então, meus amados, a conclusão que se chega é que a cultura de egoísmo, de egocentrismo, de pensar somente em si mesmo, ou pensar mais em si mesmo do que no próximo, que era próprio da cidade, adentrou a igreja. Esta é a razão da carta. E não para falar-se Jesus, sobre a humanidade e a deidade de Jesus. Então, os nossos olhos precisam estar voltados para uma igreja que, tudo indica no contexto, era compostos de crentes que não viviam o evangelho cristocêntrico e outrocêntrico. E como eu disse, nós viramos os nossos canhões para estarmos preparados para a eternidade. Chega de consolo, de pandemia, né? Nós estamos tomando a ceia mais uma vez. É a segunda do ano, está certo? Tivemos uma em fevereiro, isso mesmo. E nós precisamos, a ceia é um parâmetro de lembrança de Jesus Cristo, da sua obra e dos efeitos que o Espírito Santo trará sobre as nossas vidas com a obra que Jesus fez através do Evangelho. Então, hoje, nós queremos olhar para esta orientação do Espírito Santo, e se você olhar para a sua Bíblia aí no capítulo 2, por favor, dos versículos 2 a 4, Paulo está falando deste motivo que o leva a escrever à igreja. O versículo, a palavra diz aí de 2 a 4. Então, Paulo escrevendo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses,
mas também os dos outros. Então, o Evangelho, ele não é só crer em Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus Cristo precisam também amar o seu irmão, amar o seu próximo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, essa carta foi escrita para que eles não pensassem só no seu próprio interesse. Há um hino no cantor cristão que o escritor fala que nós devemos procurar tempo para praticar o Evangelho. Nós devemos procurar tempo de ser puros, nós devemos procurar tempo de oração, de jejum, nós devemos procurar tempo para amar o nosso irmão. Nós precisamos investir em habilidades que sejam úteis ao irmão. A Igreja do Senhor foi pensada por Jesus Cristo para um ao outro ajudar, para caminhar juntos, e assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele encontrou uma receita que nós precisamos guardar no nosso coração. Ela está no versículo 5. Olha aí para a sua Bíblia para você ver. Para sermos assim, o apóstolo, pelo Espírito, nos escreve: tenham entre vocês, ou tenham em vocês, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou o mesmo modo de pensar, diz algumas traduções, de Cristo Jesus. Então, a carta está nos dizendo que se nós tivermos o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, nós vamos pensar no nosso irmão. Nós não vamos pensar somente em nós. Nós não vamos nos preocupar somente conosco. Assim, o choro do irmão será também o meu choro. A alegria do irmão será também a minha alegria. A conquista do irmão será também a minha conquista. E o Espírito Santo escreveu aos Filipenses que crentes deixam a cultura do mundo lá fora. Existem muitos crentes, irmãos. Eu sempre espero que não esteja falando a nenhum deles. Que a cultura familiar fica acima da cultura bíblica. A maneira que a pessoa aprendeu, os valores que ela adquiriu da sua família, seus impulsos, suas reações, suas ações, sua maneira de agir, não é alcançada pelo ensino da palavra de Deus. E é isso que acontecia aos filipenses. A cultura da cidade, a cultura egocêntrica, egoísta, tinha alcançado aquela igreja, e pareceu bem ao Espírito Santo dizer a eles que para fazer a vontade de Deus tem que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. É preciso questionar quando eu vou fazer, quando eu vou agir, quando eu vou reagir, se Cristo Jesus faria daquela forma. Se Ele levaria as coisas no termo que eu estou levando. Se a forma que eu estou vivendo seria a forma que Jesus Cristo viveria com a nossa realidade. Uma boa questão que nós podemos colocar aqui: qual seria a forma que Jesus reagiria num tempo de escassez, distanciamento, de tanta dificuldade como essa pandemia tem nos trazido? É assim que o Espírito Santo quer que pensemos. O que faria Jesus? O que Ele sentiria? Quais seriam as suas reações? Como é que Jesus agiria dentro daquilo que se apresenta nas nossas vidas? Mas qual foi o sentimento de Cristo Jesus que o Espírito Santo passa a mencionar então e que deve permear as nossas vidas? Nós tomamos uma ceia e a nossa maneira de observar isso na Bíblia, daqui um mês, nós tomamos de novo
como se fosse olhar para balizas. Balizas são marcas que nos dão direção, são marcas que nos dão rumo, não é? Se você vai dirigir um carro, você tem balizas, você tem lugares que você baseia para passar com aquele carro, para colocá-lo naquele lugar. Então, a ceia do Senhor são balizas. A ceia do Senhor é porque Deus pensou em nós e, conhecendo a nossa estrutura, o Senhor Jesus falou: olha, vocês precisarão se lembrar do Evangelho, da minha obra, da minha vontade, periodicamente. Então, a salvação é uma festa, é um banquete, é uma segurança. Nós vamos dormir hoje e não sabemos se amanhã vamos partir para a eternidade. Mas nós vamos dormir tranquilos, porque a nossa salvação foi consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A ceia nos traz essa mensagem. E quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Deus disse que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. Então nós fomos salvos. Então nós vamos dormir tranquilos, sossegados. A ceia do Senhor é um momento de festejar a segurança da nossa salvação em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a perfeição da sua obra. Todavia, o tempo em que Deus nos permitir viver aqui nessa terra é para que o Espírito Santo transforme a nossa vida em modelos, pessoas que se pareçam com Jesus Cristo, que tenham consigo o sentimento que houve em Jesus Cristo. Esse sentimento está aí no versículo 6, a primeira coisa que quero mencionar. Você pode olhar para a sua Bíblia. Qual o sentimento? Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que era natural ele considerar ou se apegar. Então Jesus, ele sempre existiu como Deus. Ele é Deus. E ele, vindo a esse mundo, ele veio com a essência de Deus. Esse texto não está dizendo que ele não era Deus. Esse texto está dizendo que Jesus, senão não tinha problema. Se ele fosse só homem, não havia mérito. Ele ia viver mesmo como homem. Então Jesus, ele veio aqui com a essência de Deus, ele veio aqui como Deus, mas ele não preferiu viver aqui como Deus. Esse foi o sentimento que teve nele. E Jesus viveu aqui na terra com absoluta humildade. Como é que é isso? Jesus sempre chegava perto do próximo, do homem, dizendo assim: o Pai o ama, Ele é superior a mim. Mesmo não sendo. A maneira de Jesus agir com o próximo era que o próximo era superior a ele. Imagine Deus, o Filho de Deus, aquele que nunca pecou, aquele que nunca teve uma culpa qualquer, nem sombra disso. Mas ele olhava para o semelhante, o homem, porque ele veio aqui como Deus e viveu aqui 100% homem. Esse texto não é para ensinar isso. Outros textos da Escritura que ensinam isso, que foram escritos para aprender isso, aqui está ensinando humildade. Aqui está ensinando na prática o que Jesus fez no lava-pés. Chegando ele e os seus apóstolos numa casa, como as estradas, os caminhos eram muito poeirentos e as pessoas andavam de sandália, tinha o hábito, a cultura de lavar os pés. E Jesus pegou a toalha, se cingiu dela e foi fazer o serviço do servo, da pessoa mais simples,
que fazia o serviço mais humilde daquela casa. Então Jesus, ele viveu aqui em absoluta humildade. Quando você chegar perto do seu irmão e sentir que Deus o ama, a ponto de dar Jesus por ele, que então ele é muito especial, ele é muito grande, ele é muito importante para Deus, e que ele precisa ser considerado superior a você. Jesus tinha esse sentimento consigo. Então ele viveu aqui como Deus, mas não, ele veio como Deus, existiu como Deus. Jesus é Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas não viveu como Deus aqui. Ele não usou a sua deidade para viver aqui. Ele viveu aqui como homem. O versículo 7 do nosso texto, lido por nós, diz isso. Ele fez o contrário. A tradução que eu estou usando, que é a Nova Almeida atualizada, diz pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido na figura humana. Jesus, queridos, ele simplesmente deixou de viver como Deus, aceitou vir a esse mundo como homem, e quando ele estava em igualdade sendo homem, ele decidiu que como homem seria servo, viveria para servir. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de Cristo Jesus, queridos, ele pode ser visto num V. Jesus está aqui como Deus. A Bíblia diz que ele que criou o mundo, ele é o verbo de Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez. Então ele está aqui como Deus, como Criador. Ele desce para a forma humana. Ele se esvazia. Então ele vem cá para baixo. E aqui embaixo, ele falou, eu vou aproveitar o meu tempo de vida. Foram 33 anos, aproximadamente, para servir as pessoas a quem Deus ama. Eu só estou aqui porque Deus ama esse povo. Eu só estou aqui porque Deus ama o homem. Eu quero ser servo deles. Jesus era servo. Jesus viveu para servir. Como homem, ele viveu para servir. Foi servo. Tomou essa atitude de quando desceu, na forma de ver, como nós estamos falando, ele desceu até ser homem, perfeitamente homem. Jesus tinha sede, Jesus tinha fome, Jesus sentia dor. Aquilo lá não era mãos de Deus que estava sendo furada pelos cravos, não eram pés de Deus, eram pés do homem Jesus, filho de Maria, descendente de Davi, homem, 100% homem. E nessa condição, como disse, ele foi servo. E ele foi tão humilde, queridos, que aceitou ser condenado à morte, morrer no nosso lugar. E morreu morte de cruz, que era a morte que desonrava a pessoa que morria através da morte de cruz. Então Jesus, queridos, ele foi até a morte de cruz, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É muito importante observar o seguinte, queridos. Ninguém esvaziou Jesus. Ninguém pegou Jesus e trouxe ele na condição de homem. Desceu ele da condição de Deus para homem. Ele se esvaziou. Voluntariamente. Ele nos amou, fez isso porque nos ama. Então, ninguém tinha como humilhar Jesus. Por isso que o texto diz que ele se esvaziou e ele a si mesmo se humilhou. Porque ele nunca deixou de ser Deus e Jesus é tão grande que a palavra de Deus chega a dizer que os céus dos céus não pôde contê-lo. Então, queridos, Jesus homem,
nos amou, e o seu amor trouxe a este mundo de forma humilde, segundo a vontade de Deus, para nos amar, amar o homem, viver como servo, e nos amou ao ponto de, sendo o único que podia morrer por nós, então ele se ofereceu para morrer em nosso lugar e pagar o preço da nossa salvação. O outro lado, queridos, que o Espírito Santo colocou para Filipenses e que hoje quero tomar para nós, tem um lado de viver com humildade, de trabalhar um pouco mais para ser possível servir o irmão, para ser possível abençoar o irmão. Foi assim que Jesus sentiu, foi assim que ele comportou-se, assim que ele viveu. Tem este lado, quando ele mesmo se esvazia. Nós temos uma dificuldade, porque nós somos descendentes do pecado, né? É muito fácil a gente ser filipenses, egoístas, pensar só em nós mesmos. Só que Jesus, como Deus, ele teve poder de se esvaziar, porque ele queria. Deus pode todas as coisas. Mas como é que eu vou fazer? Ele nos deu o Espírito Santo. A decisão de se esvaziar, de ter o sentimento de Cristo Jesus para agradar a Deus, é minha, mas a obra é do Espírito Santo. Nós precisamos nos deixar ser esvaziados, ser trabalhados, que o Espírito Santo gere, que nós abracemos, negando a nós mesmos, o sentimento de não pensar somente em nós. O Espírito Santo escreveu através do apóstolo Paulo, nós lemos aqui no versículo de 2 a 4, que ninguém tenha em vista, em mente, só o que é somente seu, mas também aquilo que é dos outros. E que nós precisamos ter unidade, que nós precisamos ser de mesma opinião, que nós precisamos ser submissos. Irmãos, a palavra submissão está em extinção no meio do povo de Deus. Esta extinção. Nós hoje estamos muito mais para Filipenses do que para outra coisa qualquer. Não temos visto esse sentimento reinar na igreja. Mas o que então o Espírito Santo quer, pastor? O senhor está trazendo isso na ceia para quê? Para que nós sejamos humildes, para que nós tenhamos o sentimento de Cristo Jesus, para que nós sirvamos uns aos outros, para que nós investamos na vida um do outro, para que nós sejamos modelo para o mundo, sal da terra, luz do mundo. Mas Deus, queridos, Ele só nos manda fazer o que é bom para nós. Esse texto, ele mostra esse caminho da humildade, de ser servo, de servir uns aos outros para agradar a Deus, mas ele mostra a consequência disso. Se eu pudesse dar um título, não sou muito de fazer isso é para grandes pregadores. Tecnicamente, você dificulta a sua vida pregando quando você dá título às mensagens, mas seria a humildade e a exaltação de Jesus. O que Deus quer não é só que eu viva o evangelho cristocêntrico para eu me humilhar, para ser humilde, para ser servo e abençoar o irmão, não. Deus quer que nós também sejamos exaltados. Porque ter o sentimento de Cristo Jesus, viver o evangelho centrado em Cristo e na pessoa do próximo, do irmão, considerar o outro superior a si mesmo, levou Jesus a ter um nome acima de todo nome. Deixa eu falar para os irmãos. Olha aqui, ó, essa palavra aí, ó, no versículo 9, pelo que Deus, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, ou de sobremaneira. Irmãos, essa palavra ela é dita uma vez só no grego, no Novo Testamento. E essa palavra, queridos,
ela significa assim: Deus o exaltou até não poder mais. Deus o exaltou de forma superlativa, grandiosa. Deus o exaltou até o final da possibilidade de alguém ser exaltado. Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Porque muitas vezes nós lemos na palavra de Deus, como hoje é o contexto da nossa ceia, de que o irmão está na minha história. A vida do meu irmão está na minha história. Quando você começar a pensar nisso, você não aceita mais alguém falar de alguém para você mal. Fala, não posso. Ele é superior a mim. Você não aceita uma pessoa defamar a outra. Eu chego a perguntar às pessoas, eu tenho que saber mesmo, você tem certeza? Não podemos tratar de forma genérica. Eu estou aqui numa igreja que frequenta meu gabinete há 22 anos, um pouco mais. Eu nunca pergunto a você quem. Você só fala o que você quer. E eu jamais faltei com o sigilo que deve existir entre mim e Deus no meu gabinete. Muito embora, sem qualquer motivo, alguém possa até dizer isso. Por quê? Porque a pessoa que vai ao meu gabinete é superior a mim. E o meu superior eu não quero contrariar. Eu quero que as qualidades dele sejam exaltadas. Eu quero que os defeitos dele sejam minimizados. É esse o sentimento de Cristo Jesus. Nós precisamos fazer isso. O Espírito Santo quer que nós façamos isso. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Deus quer nos exaltar. Na realidade, Deus não está ensinando o caminho de ser servo. Ele está ensinando o caminho da exaltação. Ele está ensinando o caminho da bênção. Ele está ensinando a forma de agradar a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, agrada-te do Senhor. Deixa o Senhor agradar de você, que Ele concederá o que deseja seu coração. Isso é oração. É por isso, Deus quer que a nossa oração seja ouvida. Ele quer que Deus nos abençoe. Deus nunca nos dá, irmãos, mandamentos, ensinos para Ele. Ele dá para nós, por causa de nós, visando a nossa pessoa, querendo que nós saiamos bem. Então o Espírito Santo fala assim, vocês precisam agir igual Jesus, Jesus homem, precisam viver igual Ele, porque dessa forma o Pai o exaltou soberanamente. O exaltou sobremaneira. O Pai o exaltou o máximo que se pode fazer com um homem que viva nesse mundo. E se você fizer isso, o Deus que exaltou Jesus vai exaltar você também. Vai abençoar a sua vida. Você vai agradar a Deus. Então, meus amados, hoje no memorial da ceia do Senhor, nós queremos nos lembrar de ser como Cristo Jesus, de ter o sentimento dele, de procurar usar todo o potencial que Deus nos der, pensar em adquirir habilidades para usá-las, servindo o próximo, servindo o irmão. Essa é a vontade de Deus para nós. É essa vontade que Deus tinha através do apóstolo Paulo. O Espírito Santo escreveu aos Filipenses: não sejam egoístas, não pense só no seu próprio bem, não pense só no seu bem-estar, não pense somente nas coisas que são suas, pense também nas coisas que são dos outros. Tenha o sentimento de Cristo Jesus. Meus amados, você está vendo, tem uma pessoa do seu lado, não tem? Olha para você ver, uma pessoa do seu lado, não tem? Se não tem do lado, tem na frente, né, irmã? Mas não tem ninguém aqui, então todos estamos vendo um ao outro, pelo menos um. Sabe essa pessoa que está do seu lado, que você está vendo? Deus o ama. É isso que o Espírito Santo quer que sabemos.
Jesus olhava para o homem e falava assim: o Pai ama esta pessoa, eu preciso fazer alguma coisa por ela, porque eu vou estar agradando quem a ama. Esse é o sentimento de Cristo Jesus, e que nós precisamos ter como povo de Deus, como servos de Deus, como filhos de Deus. Deus quer que sejamos humildes, que amemos, que sirvamos aos outros, mas Deus quer nos exaltar, quer nos abençoar, e sem isso não é possível. João, quando quis falar do amor que Deus tem pelo homem, pela pessoa que está do seu lado, pela pessoa que você vai conviver, pela pessoa que você vive perto dela, que você vai se encontrar, pela pessoa que serve a Deus com você na igreja, Deus tem tanto amor por essa pessoa, que quando o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo, foi escrever, ele falou assim: Deus amou o homem de tal maneira, ele não conseguiu expressar a grandeza, a dimensão, a profundidade do amor que Deus tem pelo homem. Então toda vez que você andar em direção ao próximo, você está andando na direção de Deus. Toda vez que você não aceitar a injustiça contra o seu próximo, você está andando na direção de Deus. Toda vez que você estender a mão ao seu irmão, você está andando na direção de Deus. Toda vez que você servir a alguém, você está andando na direção de Deus. Você está sendo servo, serva, e a exaltação de Deus nunca falha. Ela virá sobre nós. De modo, queridos, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque se nós tivermos esse sentimento, nós seremos abençoados por Deus. E sabe o que Deus acabou decidindo? Para a gente terminar a nossa mensagem de hoje, Deus decidiu assim, ó: Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Isaías chama Jesus por Deus, pelo Espírito Santo, de meu servo o tempo inteiro. Deus chamando Jesus, homem, de meu servo. Falou: olha, exaltação, vá ao infinito sobre Jesus. Poder, vá ao infinito. Soberania, vá ao infinito. As ordens de Deus sobre Jesus foi isso. Majestade, vá ao infinito. Não haja limites. E Deus falou, e acabou. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver isso. 10 e 11. Eu estou dando essas ordens, Deus falou, para que ao nome de Jesus, esse nome poderoso, se dobre todo o joelho. É todo, irmão. Quem crê e quem não crê, vai dobrar os joelhos. É o que Deus está falando aqui. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E quem não crê, quem não se importa, toda língua. Não tem problema. Você não vai morar com Jesus na vida eterna, não. Mas vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o caminho do serviço, da humilhação, de pensar no próximo, o sentimento de Cristo Jesus, que conduziu Jesus à exaltação, e que o Espírito Santo quer nos levar, para que também sejamos exaltados, abençoados pelo Senhor, nosso Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo. Seja o Senhor conosco, queridos, e que hoje, celebrando a festa do amor, a festa da graça, hoje, na ceia do Senhor, lembrando o quanto Jesus nos ama, o quanto que Deus nos ama. Amor, o amor de Deus, a grandeza, a profundidade, a largura. Me faltam palavras. Esse amor é o Espírito que me faz alegrar e celebrar com você nessa noite a festa da graça, a ceia do Senhor.